Então, E também eu tinha feito só a parte de engenharia. não, mas é só engenharia, não é a prova. Beleza. Se o pessoal quiser que faça a prova inteira, quiser vai para a gente vai, mas o foco é só na parte específica, né? O Alan também, né? Se quiser comentar por chat ou por áudio, fique à vontade, tá? Entender? A gente tentar aprender, como é que é? Conseguir o máximo de informações aqui sobre o assunto. Mas foi bom, André, a gente ter feito a mesma prova, porque a gente vai acumular informações sobre o mesmo assunto. Sim. Então, na primeira questão, é a 26. É isso mesmo, a 26. É a 26, é. Daí qual que vocês foram? Qual a alternativa? Eu passo o gabarito aqui. Bom, eu não sei se o Alan vai querer um tempo ou se ele só quer ver a gente comentando. Pode seguir, gente. Eu vou só acompanhar vocês. Pode seguir, tranquilo. Mas se você já fez também, se quiser comentar, você pode falar à vontade também, tá? Combinado. Eu vou acompanhando com vocês aqui o que eu puder contribuir. Tudo bem. Então, essa questão aí, eu eliminei a letra A por causa do lastro. Também. Eu eliminei a letra C por causa do atrito. Eliminei a letra D por causa do asfalto. Então, eu marquei letra B, né? Porque como ele fala em geometria, conceitos geométricos, eu penso mais na questão do desenho, e aí, por eliminação, ficou sendo a letra B. Sim, o gabarito é a letra B, isso mesmo. Eu fui, realmente, você eliminou o asfalto na D, né? E eu vacilei, né? Eu fui na D, e fiquei entre a B e a D. E eu não sei porque eu fui no asfalto, né? Mas tá bom. Vocês já ouviram falar de superlargura e superelevação? Eu não ouvi falar, né? Sim. A superelevação é aquela que joga o veículo para dentro da curva como se fosse a aceleração centrípeta. É a superelevação. Superelevação? É, a superelevação. Geralmente é em curva. É meio, como é que é? Inclinado para melhorar a curva, né? É, isso. Que aí evita que o carro, vamos supor, na hora que ele entra, ele vai para fora. Como se fosse a força centrípeta, né? Que joga ele para dentro do raio. É a superelevação de pista. Geralmente, muita topografia usa isso. Ah, sim. Daí a superlargura, só vi basicamente que é também usado na curva, né? Mas é só na curva mesmo? Quem sabe dizer? Eu acho que a superlargura é só um acréscimo mesmo de largura utilizado na curva para facilitar a curva. E a superelevação, eu tinha ouvido falar que ela, inclusive, facilita, né? Ela facilita a curva feita pelo carro, né? Tipo, como se ela... o carro meio que quer fazer aquela curva sozinho, digamos assim. Acho que deve ser essa força centrípeta que o Alan comentou aí. Ela deve jogar o carro para facilitar a curva. Eu me lembro de alguma coisa. Exatamente. Joga o carro para dentro. Tô falando de força centrípeta, caiu na sua prova, né? Que você mandou. Força centrípeta, né? Pois é, caiu. Aquela prova, eu não fiz aquela prova, entendeu? Ela foi do interior aqui do Ceará e ela não tem no TEC, né? Eu tinha pedido provas que não tem nos sites. E eu faltei, eu não fui fazer essa prova. Ah, sim. Então não vou falar, porque também nem sei o gabarito dela, só respondi e boa sorte pra mim. Mas tem alguma coisa de força centrífuga e força centrípeta lá. Aí tem. Então esse aqui é o gabarito. Alternativa B. Lastro é aquele componente, né, que tem contato com o solo. Eu acho que é porque eu mentalizei assim, André. Esse assunto de estradas, ele se divide sempre em dois, né? A parte de construção e a parte de tráfego, de desenho. Então, eu associei lastro, atrito e asfalto à parte de construção. É por isso que, por eliminação, eu acabei marcando a B.
Não, sim, sim. Ilasto, se eu não me engano, é 5 centímetros mínimo, né? Ilasto. Cara, aí eu acho que depende. Eu não sei, o de pavimentação eu não sei. Mas quando é concreto, sempre o mínimo que eu já vi foi 5 centímetros. Pode ser diferente, né? Na pavimentação. Tá. Continuando então. Entrou mais alguém aqui. Daí a gente já comentou a 26, o gabarito letra B. A 27, qual vocês foram? Então, essa questão 27, eu marquei a letra, peraí, a letra A, eu acho. Não, a letra D, eu marquei a letra D. Deixa eu ver aqui. Letra D, exatamente. Porque eu achei engraçado, que ele fala curva de transição, né? Curva de transição é a curva normal, é uma curva comum. Então ele fala variação gradativa do raio de valor infinito até o raio de curvatura R. Quer dizer, um raio de valor infinito seria uma reta, não é isso? Sim. Acho que sim. Eu sei que a curva de transição é o início da curva, né? Ela vai começar a entrar na curva, é isso que eu dei uma olhada aqui. Sabe quando... Mas, só título de comparação, né? Quando você vai entrar na rodovia, tem uma pista, não sei como é que chama essa pista. É como se ela fosse uma curva de transição para você entrar na pista, né? Na principal. Sim. Então, o gabarito dado 27 é a letra D, isso mesmo. Também fui nela. Quando vi variação gradativa, já imaginei que fosse isso. Instantânea A não faz o menor sentido, porque é de transição, né? Dá para entender melhor esse desenho aqui, que eu tenho desenho aqui, mas tem um raio, eu estou tentando copiar o desenho que está aqui. Seria mais ou menos isso aqui, né? Eu acho que a curva de transição seria isso aqui. O início da curva, né? Daí tem o raio, que é isso aqui. Eu desenhei mais ou menos isso aqui. Você dá para entender? Dá para entender. Tá. Próxima. A 28, qual vocês foram? Essa daqui é para... Não sei, se eu já vi, então achei fácil. Cara, 28 eu fui na C. Longarina e transversina. O Júnior mandou uma imagem aqui? Eu mandei uma imagem de um livro aqui de... Ah, sim. Curva de transição. Certo. Então, daí os outros, se quiserem comentar por chat também ou por áudio, fique à vontade, tá? E o gabarito dessa 28 é a letra C. Transversal e a longarina é longitudinal, é basicamente isso, né? Da ponte. Como se fosse uma viga transversal e uma viga longitudinal. Isso, são duas vigas. Sem novidade, né? Só complementando, já caiu muito nas provas que eu fiz, o conceito de super, meso e infraestrutura de ponte. A definição exata. Cobra muito. Cara, tem um livro muito bom sobre isso, que é o livro do Oswaldemar, né? Ponte de concreto. Cobra muito. Na eletronuclear que eu fiz agora, caiu. Nas outras também. Cai muito. Essas três definições caem demais. Tá, uma definição rápida seria: a infra é a fundação, a meso é a construção térrea e a não.
Não, aí que tá, tem uma variação entre eles, onde termina um, começa o outro. Se eu não me engano, a meso termina no bloco, não termina na fundação em si. Tem uma variaçãozinha sutil que é o que cai na prova. Agora eu não tô lembrado de cabeça, mas tem um... Será que aí Isso. é a sondagem, a parte da sondagem que não inicia a construção? Não, se eu não me engano, a superestrutura que vai até o capitel, aí do capitel até o bloco de fundação é meso, e do bloco para baixo é a infra. Se eu não me engano, é algo bem próximo disso. Posso até estar falando uma besteira, mas é próximo disso. Cara, eu também já fiz questão que cobrou exatamente isso aí que o Alan tá falando, e eu também não tô lembrando agora de cabeça, mas eles cobram exatamente a definição. Definição. É bom estar no sangue isso aí para quem faz a OCP, Gran Rio. Ixi, cai muito. Dá uma olhada nisso daí. Daí, se acharem alguma coisa também, fica à vontade para mandar no chat aí, ou no grupo, tá? Beleza. A 29? Cara, essa 29 aí, eu fiz uma prova do Sebrasp, do Ministério Público aqui do Ceará em 2020, que caiu essa história de bombas e tal. E é uma dificuldade muito grande para encontrar bibliografia sobre isso. Eu sei que existe, até no material do Estratégia, existe um gráfico. Eu até fiz o download, eu vou mandar aqui no chat. Sim, essa aí acho que é a Pelton, né? Pois é, inicialmente eu tinha marcado a letra E, mas depois eu fui dar uma olhadinha e eu acho que é a Pelton, porque é a única que é de ação. Tem tipo, mas porque tem os outros nomes que não estão aí, por isso que eu vou na Pelton, porque tem outros nomes que não são esses. É que aqui depende da pesquisa, depende da vazão. Tá falando de vazão, né? Mas é mais usado no caso de altura, que altura de queda de água. O que teria isso? Daí aqui o gabarito fui na A também, Pelton. A mais utilizada é a Francis. Isso, a Francis eu sei é aquele coringa, serve pra tudo. É porque ela tá no meio termo, né? Eu vou até escrever aqui o que eu achei sobre essas. Pelton e a Francis em especial, né? Daí tem a Kaplan, que é outra também, mas eu vou colocar da Pelton e da Francis aqui. Que a Pelton de altura, ela vai de 300 a em torno de 1400. Então ela atinge grandes alturas. Mas a vazão é de 50, é menor que 50 metros cúbicos por segundo. Daí a Francis, em torno de 10 a 400, que está no meio termo, não é nem alta nem baixa, e a vazão de 2 a 100 metros cúbicos. Eu acho que usam mais a Francis porque ela é mais viável economicamente, né? Cara, a Francis... Como foi que tu falou? A Francis, aqui é metro, né? A altura de 10 a 400 metros de queda d'água, acho que é isso. E ou da contenção, não sei ter certeza sobre o que é, mas a altura é isso daqui, e de 2 a 100 metros cúbicos por segundo de vazão, por causa da Francis. Daí tem a Kaplan também, vou colocar também aqui, que é para altura pequena, pequenas alturas, mas a vazão a maior que 200 metros cúbicos por segundo. Então dá pra ver que a Francis já tá ali no meio termo. Por isso que ela, acredito eu, por isso que ela é mais utilizada, né? Tem outras também, né? Tem a Eu mandei uma foto aí, ó. Se tu puder abrir, André, no chat. Oi. Não sei se vai dar certo. Conseguiu aí? Aqui eu abri no computador, por isso que...
Mas a acessei, sim. Abri. Ah, sim, beleza. Pois é essa foto aí que o cara tem que decorar, né, também. Bombas alternativas, bombas centrífugas, bombas de fluxo misto, bombas axiais e bombas rotativas. Ah, tá. Em questão de um gráfico de altura e vazão, né? Bacana. Agora, a Francis e a Pelton se encaixaria onde? Tem metro cúbico. Não, cara, não foi, eu mandei o gráfico errado. Tem um gráfico que coloca o nome da bomba. Vamos se achar, se puder mandar. Pois é, eu tô sem ele aqui, Lá no material de estratégia eu vi algumas coisas sobre a bomba também. Eu trouxe essas informações aqui. Mas se colocar em questão de altura, na ordem do menor para o maior, é Kaplan, Francis e Pelton. Questão de vazão é o inverso. Pelton, Francis, Kaplan. Verdade. Tá, vamos continuar aqui. 30. Então, essa daí... Essa aí acho que eu fui por eliminação, sabe? Essa daí é chatinha. Olha, eu vi um vídeo curto dela, mas mesmo assim errei ainda. Mas cabe recurso. Ela cabe recurso. Eu fui por eliminação. Eu acho que essa questão deve ser fácil para quem entende do assunto, né? Mas isso é uma matéria tão específica. Na faculdade a gente não vê, eu não vi nada disso. Então, assim, eu fui na letra A porque a letra B diz que aumenta a carga. A letra C aumenta a estabilidade. Eu acho que não, porque é um formato de cone, faz diminuir. Velocidade e resistência, por eliminação, eu fui na A. Que seria para ajudar a fazer curva, né? Porque o trem não faz curva facilmente. Então, gabarito, isso mesmo, acertou. Mas eu fui na C. Daí andei pesquisando e realmente a C também faz sentido para manter a estabilidade. Se eu tivesse que chutar na hora, eu botaria C também. Eu acho que é assim desse formato, né? Ele é virado para dentro, o cone, né? Ou é assim? Acho que é assim, né? Acho que é. É para manter a roda no trilho, né? Isso. Então, a A está certa e a C também eu vi nos comentários na internet, eu vi que está certa também. Estaria certa também, mas a gabarito é a letra A. Cara, isso tava no edital, esse assunto dessa prova, tava? Tu fez essa prova de verdade, ou André? Não. Essa banca aqui, ela, aqui em São Paulo, ela é muito comum. Uma banca de prefeitura, né? Então, essa louveira, eu vi no mapa que ela fica entre duas cidades grandes que tem aeroporto, por isso que vai ter muita questão de aeroporto aqui. Né? Mas não costuma cair muito assim, de aeroporto, de trem, não. Até a 29 é ok, né? Essa 30 aqui não é muito comum cair. Então, a 31... Nossa. Então, questão de aeroporto, eu nunca fiz questão de aeroporto, eu nunca vi questão de aeroporto, é muito difícil. Eu também não sou de fazer muita questão de aeroporto, aliás, quase nunca fiz, né? Essa aqui eu consegui acertar por dedução.
Daí vocês responderem alguma alternativa? Cara, eu tô em dúvida entre a C e a E. Eu botaria C, vento contra, né? Por eliminação. Por Não, peraí, lógica. a C tá falando aumentar a velocidade de sustentação. Acho que eu marcaria a E. Porque tem longe de montanha. Não sei, faço a mínima ideia. Longe de montanha, concordo. O ideal seria longe de montanha, né? Tanto é que o aeroporto considerado mais perigoso do mundo, ele fica ao sopé de uma montanha. Então, a dificuldade para pousar nele é grande. Mas o erro da E é o vento a favor. O gabarito aqui é a letra C. É letra C, né? É o vento contra. Isso aí foi no bico. Cabeça que para decolar, vento contra talvez ajude o avião a se levantar, né? Igual como se fosse uma pipa, né? Sabe? Facilita para o avião levantar. Ou então, na hora da aterrissagem, ajuda a frear o avião também. Deve ser por isso. Agora eu pensei, eu marquei letra E, porque eu pensei, pô, o vento a favor não deve prejudicar em nada, né? Vai prejudicar em quê? Tá a favor. Mas o erro é a montanha. É a montanha. Longe da montanha tá certo, né? Ela tá certa. O vento a favor. Acho que o vento contra ajuda o avião a levantar, não é isso? Estabilizar, né? Deve ser, sei lá, não sei. O vento empurrasse o avião para cima. Daí ajuda. O que a gente vê muito, inclusive acidente de avião, na hora de decolagem, aterrissagem, é o vento lateral. É um vento muito forte lateral, daí desestabiliza o avião. Show de bola. Essa daqui. A 32. Pô, deixa o pessoal pensar um pouquinho. Essa aí eu tive trabalho. Essa daqui é comum, né? Esse tipo de questão aqui de fundação. Isso aí é. Sapato 1 por 1, não pode ter menor que 1. Bora lá. Eu eliminei a letra E porque é fundação profunda. Certo. A letra B também é fundação profunda. A letra a dimensão está menor do que os 60 centímetros de norma. Isso. Então está eliminada também. Então sobrou a C e a D. E aí? Viga Baldrame é para carga distribuída. Mas... Não é para fundação de carga de casa, assim. Ele também não especificou, né? Ele não especificou. O enunciado tá muito raso, né? Até dá para forçar uma barra e entrar com a Baldrame, pelo jeito que ele tá escrevendo. Então, eu fui na Baldrame. Eu também fui na Baldrame. Eu fico com a sapata. Então, mas o gabarito é a letra D. Sapata 1 por 1. Isso é o problema, e agora? Né? Ele não deu nenhum, né, no enunciado. Porque o Baldrame, ele é para carga distribuída, para muros, na verdade, né? Não é para fundação propriamente dita. Apesar de ser considerado fundação. Aquele que pedreiro faz, que é alicerce, não entendo muito. Isso é Baldrame ou não? Aquela que ele fala que é alicerce, aquela viga enterrada. Geralmente tem até que impermeabilizar para não dar infiltração na parede. Mas é o que eles mais usam, né? Na construção de casa. Só que aí o que acontece? Como ele também fala aqui, ó. Um solo de alta capacidade de cargas, você não pode fazer fundação a menos de 1 metro. É sempre acima de 1 metro, no mínimo. A primeira camada você desconsidera. Então, forçando a barra, tu tem que ir para sapata, mas ficou muito mal redigida. Daria um recurso nessa questão. Bem isso. Então, pelo que eu pesquisei sobre o Baldrame, a função dele é dar rigidez aos pilares, né?
O baldrame é para carga distribuída, não é não? Carga distribuída. Não, é isso aí não. É carga distribuída. Só que tem muita casa que o pessoal faz com viga baldrame, a parede toda da casa. Por aquele alicerce que eu comentei, toda casa que eu vejo o pedreiro construir é com isso daí. Distribuída. Deve ser construído em solo de alta capacidade geotécnica. Mas olha só, vamos lá. Vamos pensar aqui pela 6122. Os tipos de fundação direta que a 6122 considera: radier, bloco, sapata, viga de fundação. Ele não fala na 6122 de baldrame. Exatamente. Eu fiz isso hoje à tarde. Não existe baldrame na 6122. Não existe. Na 6122, exatamente. Tá. Então, assim, pensando como diz Chapolin Colorado, friamente calculado, não dá para rolar um baldrame nesse caso, apesar de você ter toda a razão, meu camarada. Você tá certinho. Tem várias casas que faz com baldrame, mas se for pensar à luz da norma, a viga de fundação. A viga de fundação é o baldrame, vamos dizer assim. Teoricamente, mas não com esse nome. Mas não existe baldrame na 6122. E a viga de fundação, ela ainda recebe embaixo ou uma sapata corrida, ou então ela descarrega nas duas extremidades em uma sapata ou em um bloco. Isso. Ela não é a fundação propriamente dita, o baldrame. Ele é tipo a cinta. É isso aí, isso, exatamente. Então não tem pra onde fugir, tem que rolar uma sapata aí mesmo. Acertou. Muito bem. E a profundidade mínima de uma sapata? 60 centímetros. A profundidade eu não sei. Eu sei que as dimensões são 60 centímetros. Isso, a profundidade quando ela é pilar de divisa é 1,5 m, no mínimo. Obrigatoriamente 1,5 m. Verdade. Mas ela pode chegar a 1 metro, e aí tem uns critérios na 622 que libera ser 1 metro, que a altura é ser 1 metro, mas aí é muito específico, tá escrito lá, acho que tem que ter, a maioria da largura tem que ser mais de 1 metro, tem um critériozinho, mas geralmente é 1,5 m. Certo. Show de bola. Tá na 6122, né, isso aí? 6122. Show de bola. E quando eles são feitos em alturas diferentes? Faz qual primeiro? Faz primeiro o de baixo. Isso aí. Faz primeiro de baixo. Isso aí cai numa provinha daqui do interior também. Primeiro é mais profundo, exatamente. Tá bom. Daí o Júnior mandou uma imagem sobre baldrame no chat. Eu vou mandando algumas coisas no chat só para ilustrar. Ajuda bastante. Eu tô gravando aqui, né? Eu posto no YouTube, tô transmitindo a tela também. Tô transmitindo a tela do tablet e gravando a tela do computador, então. Show de bola. A 33. Pois é, essa aí foi o problema que inclusive eu postei lá no grupo, né? Deixa o pessoal pensar um pouquinho aí. Essa daqui eu nunca ouvi falar, essa é verdade. Nem pela lógica consegui acertar ela. Então, vou dizer o que eu acho. É o seguinte, o que eu aprendi na faculdade é que grãos pontiagudos, ou seja, lamelares, que tem uma dimensão muito maior do que a outra, eles são indesejáveis principalmente para concreto. Inclusive, se eu for atrás, eu acho que eu consigo achar isso em alguma bibliografia. E aí, ou seja, para mim não serviria, o grão pontiagudo não serviria, né, para estrutura. Essa é a minha opinião. E aí eu não sei o que eu acho que eu marcaria letra E ou letra A. Não, é o contrário. É o contrário do que você falou. Exatamente, o gabarito é o contrário. Mas olha o comentário aí do João no grupo, ó, no chat. Ele está concordando comigo. Ó. Eu vou dar uma pesquisada. Certo. O que acontece? Eu não vou conseguir achar aqui, mas se você olhar na 6122, você tem aquele N1, N2, N3, que é exatamente o grão do agregado. O agregado pontiagudo, ele ajuda diretamente na resistência ao cisalhamento, na flexão.
O acabamento e o arredondado não dá interação, então ele é para acabamento, ele é liso. Isso tá numa tabela da 6122, é? Tá na 6118. Ah, na 6118. 6118. Você entra exatamente... Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui, pera aí. Pode tocar aí que eu vou achar aqui. Então aqui eu tentei por dedução e respondi o contrário, né? Eu fui na C, eu fui na A, mas o gabarito é a letra C. Pois é, mas eu tenho um comentário a fazer acerca dessa questão, o André, que é o seguinte: eu ouvi também uma outra história, e eu acho que quem elaborou essa questão deve ser um engenheiro das antigas, sabe por quê? A história que eu ouvi, na época da faculdade, meus professores eram muito velhos, era que antigamente se recebia na obra uma areia sem nenhum controle tecnológico, uma areia toda misturada, grão fino com grão maior, e aí era necessário peneirar a areia na obra. E a areia de granulometria maior, quer dizer, eles não pediam areia na granulometria que eles queriam, eles tinham que peneirar, que era na peneira 40, aí separava a areia grossa e a areia fina. E a areia fina, a areia que era de melhor qualidade, ficava para o acabamento. E a areia grossa, que era ruim para receber acabamento, né, é que ia para a estrutura. Eu acho que eu pensei nessa mentalidade desse professor, desse pessoal mais antigo e tal, que tinha esse negócio de peneirar areia na obra, de separar, nessa questão aí. Deve ter sido isso. Eu acho que isso deve ter sido um conhecimento muito, muito empírico do professor, alguma coisa assim. Bom, pesquisando, eu vi que grãos arredondados têm melhor trabalhabilidade e menor dimensão, enquanto que agudos, pontiagudo, maior atrito e maior angulação. Pronto, se grão arredondado tem melhor trabalhabilidade, então fica pro acabamento mesmo e tal. Mas onde é que tu viu essa informação, André? Aí eu dei uma googada aí e acabei achando. Pra achar essa questão de novo. Não, tranquilo, eu pensei que tinha sido algum livro, que eu ia anotar aqui para olhar depois. Aqui, ó, pera aí, vou mandar para vocês aí no chat aí, ó. Pera aí. Foi de livro. Professor Guilherme do CNE Engenharia, vamos lá. Cadê? Deixa eu mandar aqui no grupo aqui, ó. Chat. Só dei um print aqui do... É Ctrl+C, Ctrl+V para entrar a foto aí no chat. Ah, não dá para inserir não, né? Não, mas tu pode tirar um print, cola no Paint, aí dá um Ctrl+C, Ctrl+V na parte que tu quiser, entendeu? Ou tem o anexar também. Então, pode seguir aqui. Mas deixa eu só perguntar pro Alan. No material do CNE é ela, tu achou? CNE. Eu tenho o material dele aqui. Vocês participaram da aula da Embasa? Tá lá na aula de agregados. Ah, sim, tá no vídeo, né? Eu pensava que era no livro dele. No livro eletrônico. Ah, eu pensava que era o livro físico. Anexar. Aí, foi. Dei só um print do pedaço lá. Ah, beleza. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aí, ó. Agregados angulosos e ásperos são melhores para a resistência do concreto e afetam na flexão. Os mais lisos, trabalhabilidade. Aí tem um cálculo aí da 6118 que rola se você entrar com esses dados. E errado o desenho do trilho. É desse jeito, assim. É ao contrário do que eu tinha feito. Ah, ele tirou do material, do livro do Neville. Depois eu vou atrás. Cara, informação bem específica, bem específica. Prova difícil. Continuar aqui, então. A 34.
SPDA. Engenheiro civil pode projetar, dimensionar SPDA? Eu acho que pode. Não sei te dizer. Eu tinha pesquisado isso de um tempo atrás, que isso daí caberia ao engenheiro eletricista, em especial, né? Tem outros que podem fazer isso também, né? E nós podemos projetar até 75 kWh, acho que é isso. Uma coisa do tipo, assim. Então, isso não caberia ao SPDA. Mas, parece que conseguiram mudar a lei. Daí agora é possível o engenheiro poder projetar e dimensionar SPDA, que é o para-raios, né? Eu trabalhava numa empresa que a gente fazia isso aí, fazia galpão, na verdade, e essa parte da SPDA era sempre terceirizado para uma outra empresa, mas eu não sabia que era o responsável, se era engenheiro civil, se era engenheiro eletricista. Então, vocês conhecem uma desses mapas aqui? Não. Eu não conheci muito. Para mim, isso aí é tudo novidade. Então, o gabarito aqui é a letra D. Mapa de será único. Seria um mapa de descargas, né? Claro que eu fui pro A, né? Mas não tem nada a ver. Não é nunca ouvi falar. Mapa de precipitações é mapa, né? Agora os outros praticamente nem existe direito. Se souber se existe. Ou E, eu ouvi dizer que não existe mesmo. Nunca nem vi. Nunca ouvi falar em nada disso. Então, vamos para a próxima. A 35. Essa aí é tranquila, eu marquei A. Curva S, essa aí Vamos zerar. Essa aí tem no livro do Limer, tem no livro do Matos. Então o gabarito é letra A, curva S. Então a gente vê muito curva ABC e curva S, né? Curva ABC para planejamento e a curva S no ato da construção, né? Ao longo da construção. Rapaz, e essa curva acumulada aí, eu acho que não existe, mas é um nome tão sugestivo, né? Não, acho que não achei nada sobre isso. Pois é, eu acho que não existe, mas poderia fazer alguém errar. A curva cube, eu acho que não existe curva cube, mas existe o cube. Existe o cube. O custo unitário básico. Que é para pré-orçamento, né? Cara, o cube é uma fase do orçamento, que é o orçamento paramétrico. Eu não sei se é o pré-orçamento, mas eu sei que é um tipo de orçamento. Mais uma polêmica, essa daqui. Pois é, essa aí, pra mim é letra C. Eu aprendi como sendo letra C. Letra C. Só que tem gente que fala que é BDI, mas é custo indireto, não é despesa indireta. Eu acho muito... Tudo que envolve orçamento é controverso. Sim. O Vinícius e o Juan também foram na C. Gabarito letra C. Mas a B, ela é complicada, saber. Porque pode ser despesas indiretas ou bonificação e despesas indiretas, né? E bonificação e bônus é quase a mesma coisa. Tem até o LDI também, é muito controverso aí, porque cada livro traz de um jeito.
Na verdade, hoje à tarde eu pesquisei essa questão, e no livro do Tissaka, do engenheiro Tissaka, ele traz de outro jeito. Ele traz que BDI é benefício e custo indireto, mas ainda bem que não tem essa opção. A 37? Também não sei. Não fazia a mínima ideia dessa aí. Também não. Puro chute. Aqui, gabarito. Alguém sabe? E tava falando aqui que quando der 1 hora, acho que em mais ou menos 8 minutos, deve fechar. Hoje a gente entra de novo, tá? Beleza. Essa aí eu não faço a mínima ideia. Se fosse pra chutar, eu chutaria... Eu ia errar. Bacia de evolução, sabe? Eu ia marcar o D ou E. E daí pesquisando, daí apareceu cada nome assim que nunca ouvi falar também. Mas tá bom. Quem gosta desse assunto é o Sebrasp, né? Sebrasp gosta de Porto. Nada Porto. A não ser que seja uma cidade portuária, né? Que não é o caso dessa louveira. Não sei por que eles colocaram, mas... É bem interiorzão. Não tem nada a ver com Porto. Então, o gabarito é trair. Bacia de evolução é local de manobra do navio onde se realiza operações de conversão. Pois é, eu dei uma pesquisada aqui agora, também apareceu essa história de recordes de giro, bacia de evolução para fazer o giro. Eu também não sei o que é o giro. Eu sabia, né, que tem o prático. Eu pensava que o prático fosse o que pilota o navio, o que faz a manobra. Mas não, ele é o guia. Tem uma nota também, né? Não tem aí manobra, né? Ah, tem. É a letra E, né? Letra E. Local onde o navio descarrega a sua carga é chamado de... Qual o nome? Capatazia. Nunca ouvi falar. Ou estiva. Na B, o nome é chamado calado. Ou caiado. Acho que é calado mesmo. Cara, o casco que determina a profundidade de operação do porto e navio. A C a gente conhece como cais. E a D não achei nada. Então, o Vinícius, ele comentou aí, bacia de evolução, área fronteiriça, as instalações de acostagem reservada para as evoluções necessárias às operações de atracação e desatracação. Então, de acordo com o que ele postou aí, seria a resposta letra C, né? Mais uma, agora vendo assim, mais uma polêmica, né? Eu pesquisei hoje à tarde e tinha dado negócio de giro. Isso daí não sei. Então, a próxima. Então, a CESP, que gosta muito de questão sobre portos. O Sebrasp e a FGV, que gosta disso aí. A 38, mais uma polêmica. Cara, a 38, incêndio em estrutura de concreto, né? Eu aprendi que diminui a resistência depois do incêndio. Mas o concreto tem uma boa resistência a incêndio, não é isso? Então, eu chutaria A. Então, pela minha lógica, imaginei, em alta temperatura, o concreto ele vai se expandir naturalmente, não é? Como se fosse um metal. Né? Isso é real, mas imaginei assim. Só que isso vai causar fissuras. Depois ele vai se retrair também, né? Isso vai prejudicar a estrutura.
Então tu achou que a resposta deveria ser... Não, eu fui na letra A também. Ah, sim. Mas o gabarito está como letra B. O gabarito está como letra B? Mas... Quanto a A, não tá tão errado assim, não. Eu achei uma comentário do professor na internet. Sobre... Tô sabendo que o incêndio aumenta a temperatura e essa, por sua vez, faz a água evaporar, criando poros, e que tais poros deixam o concreto menos homogêneo. É natural esperar que tanto a dureza do concreto quanto a sua resistência irão diminuir. Tem uma observação, a resistência não foi perguntada na questão e é algo diferente da dureza, embora haja correlações empíricas. Daí ele colocou como correta a letra A. O gabarito é A. O gabarito foi dado como letra B. Mas esse professor ali falou que o correto é A. Mas André, tu baixou o gabarito definitivo? Então, acho que talvez tenha alterado, né? Eu peguei no PCI, na verdade, né? Então, pode ser que eles tenham alterado e mudado para letra A, né? Agora eu não sei. Eu baixei o definitivo da letra A. A letra A, então? Tá. Vou mudar. No que eu achei no PCI, estava a letra B, então, definitivo, mudou, então, né? Menos mal, acertamos. Foi, e a questão passada foi anulada. Tô vendo aqui agora. Essa daqui? Essa aí foi anulada. Do Porto? Foi anulada. É por causa da C, não é? Não sei. Eu vou ver se que tem banca que posta o motivo da anulação. Eu vou ver aqui se tem. Difícil achar, hein? Uma que é falso motivo. Mas pode ir para a próxima. A 39. Então, cara, a 39, né? Por que a tubulação tem que ser mantida pressurizada? Eu eliminaria a letra A, né? Porque ter custo menor, não, na verdade aumenta o custo. Maior vazão, sim, aumenta a vazão, mas ninguém quer aumentar a vazão, porque aumenta o custo também. Facilita a manutenção? Letra D, de forma nenhuma. Letra E também não. Aí, então eu marcaria a letra C. Então, letra C. Eu fui na B. Errei, né? O gabarito é a letra C. Então, usando a lógica, a maior vazão não faz sentido, porque a vazão vai manter-se a mesma. Vai se manter pressurizado. Não vai ficar alterando a vazão. Então, a função maior é evitar a contaminação de agentes externos. Tá bom. Eu pensei na questão do custo, mas agora que eu tô vendo que a pergunta não tem nada a ver com custo. Não. Custo não. A 40. Então a 40 eu achei muito tranquila. E também. Deixa o pessoal comentar aí. Acho que todo mundo sabe a 40. Ó, o Juan botou letra C. Eu também boto letra C. Então, o Vinícius também botou letra C, batida. Essa é a batida. É o chamado transitório hidráulico, né? Hidráulico transitório, alguma coisa assim. Golpe de Ariete. Certo. O gabarito letra C. Essa aí é tranquilo.
Eu imaginava que o golpe de Ariete seria quando você abre muito rápido, acho que é o inverso, né? Quando você abre muito rápido, o impacto pode causar problema na... É os dois. É os dois. Quando você abre muito rápido ou quando você fecha muito rápido. Entendeu? Tá aí, ó. O Vinícius comentou, é os dois. Porque tem alguma coisa a ver com a inércia, né? Tanto que ela causa ou subpressão ou sobrepressão. Inclusive, até na norma 5626 tem dizendo o limite, que é de 200 kPa de sobrepressão. Sobrepressão. É. Isso daí eu lembro, 200 kPa de sobrepressão, né? É. Próxima. Pressão. Acho que é o máximo. Tem um de 400. Não é? 400 é a pressão máxima estática, se eu não me engano. Ah, é verdade. 400 kPa é isso? É. Eles estão mandando aí no chat. Ele colocou, para evitar sobrepressão, é 200 kPa e sem dinâmica, sem kPa dinâmica. Essa 100 aí, eu acho que ele quis dizer 10, né? Não 10 kPa na dinâmica mínima. É mínima. 10, é máxima 400 e 200 que tem. Ou eles colocam em MCA também, 40 MCA, né? É. E também durante o ensaio. Durante o ensaio, a tubulação é pressurizada a 600 kPa durante 1 hora. Fica fácil de decorar, porque é só você somar os 400 mais os 200. Que é o 400 é a máxima estática, durante um transitório hidráulico. Mais 200 dá 600. Então, a tubulação é ensaiada a 600 durante 1 hora. Então essas 200 kPa da sobrepressão é acima dos 400, né? Isso? Exatamente. Agora tem mais sentido. Por isso que o ensaio é feito a 200, que é para garantir que aguenta. Ok. Próxima. Tá me ouvindo? Agora sim, né? Então, o Teams, ele derruba a transmissão em 1 hora, mas daí entrando de novo a gente vai ter mais 1 hora para poder usar. Beleza. Tá aparecendo, né? Então vamos continuar. Tá me escutando? Sim. Beleza, então. A 41.
Então, cara, essa 41... Essa 41 tem dizendo, né, escada biapoiada. Eu pensei em viga biapoiada e eu pensei o seguinte, tem que se anular. Também. Aí eu marquei D. Eu acho que eu marquei D. Eu fui na D também, mas... Vocês estão estranhos, né? É muito estranho. O gabarito aqui tá dando letra A. Mas a escada... André, eu tô com outro gabarito aqui, cara. Tá dando letra D. Então eles mudaram. Eles mudaram também essa. Vou colocar aqui gabarito letra B. É D mesmo? Então? Aqui tá D. Eu vou te mandar até no zap o gabarito que eu baixei aqui. Eu até achei estranho ter errado isso daqui, né? Mas, então, acertei. A letra B de dado. Mas é muito estranho. Eu poderia ter marcado A também. Só que eu pensei em uma viga biapoiada, entendeu? Que não tem carga horizontal. Olha, ela é inclinada, então teria uma carga horizontal, né? Uma carga vertical e horizontal. Inclinada, né? Mas... Não, eu acho que só teria carga verticais. Mesmo ela sendo inclinada. Eu acho que ela não faz carga no muro, nem o muro faz carga nela. Então, porque a escada ela não vai empurrar a parede? Na horizontal? Mas é só para baixo. Eu acho que ela é uma viga inclinada. A escada funciona como uma viga inclinada, mas sem esforços horizontais, somente esforços verticais. Foi o que eu imaginei, né? Então ela seria isso que é a parede, né? Isso que é a escada. Isso. Então a carga seria isso aqui. Só para isso. Só que pronto, pode ser desse jeito. Bom. Aí, não desse jeito aí que você desenhou, não tem reação vertical, não tem reação horizontal. Não tem. Ah, tá. Então se fizesse em questão de apoio, seria isso aqui? É um apoio do segundo gênero, isso. Mas as reações são para cima apenas. Então seria assim. E uma carga assim. Isso. Bom. Mas deu para acertar. Deixa eu abrir o gabarito para mim aqui. Pois eu acompanho por ele também. Então, continuar aqui. Próximo. A42. Deixa eu dar um tempo pro pessoal ler aí. 30 segundos. Porque a sua prova ela teve 25 questões, né? Você tinha mandado? Eu não sei, porque eu não olhei. Eu só fiz mandar. É um pouquinho maior que essa daqui. Então daí lá na próxima, você tá convidado também. Vamos tentar manter isso daqui nas terças-feiras. Daí vamos mandar a prova antes. Daí vocês fazem antes, daí a gente corrige junto. Daí passa mais rápido assim as questões. Beleza, show. Então, nessa aí, eu marquei letra C. Porque eu pensei o seguinte. Tua bateria vai acabar, né? Tá 10%, né? Do tablet.
Mas aguenta bem. Eu entrei com 20 ou 15%. 17. Ah, beleza, então. Eu marquei letra C porque eu pensei o seguinte, que o carpinteiro tem que desmontar a forma rápido. Que o demorado não é montar, é desmontar. Aí eu pensei no pé de cabra. E aí? E eu descartei o pé de cabra. Mas não quer dizer que eu acertei, né? Eu errei. Eu fui na D de dado também, com o Vinícius também foi. O Juan foi na B. Gabarito, isso mesmo, Juan. Letra B, parafusos. A função de reutilizar o material, formas é de madeira, né? Ô André, cara, no gabarito definitivo tá a letra D. Ai, que coisa. Olha, o PCI mandou um gabarito zoado pra mim, não é possível. Prego de 2 cabeças. Aí eu fui pesquisar, que é um eu nunca tinha visto esse prego. Que ele é mais fácil para retirar. Não, tá certo, eu que me enganei aqui, verdade. Eu fui na B, parafusos, na verdade. O gabarito é a letra D, isso mesmo, verdade. Eu me confundi. É o prego de 2 cabeças mesmo. Mas vocês já conheciam esse prego antes dessa prova? Nunca ouvi falar. Eu imaginava que fosse um outro tipo de prego, por isso que não fui nela. Pois é, eu vou botar aí no chat a foto dela. Acho que é pra mais tirar, né? Ele é mais fácil para exatamente, é o que tu desenhou aí. Ele é mais fácil para retirar. Então, porque o pé de cabra ia acabar com a madeira, né? E o prego de 2 cabeças aí você retira com a parte de trás do martelo. Imaginei que foi meio parecido com um rebite, não sei se tem a ver. Eu acho que não, porque o rebite ele não é feito para ser retirado, né? Ele não sai. Certo. Eu imaginei que fosse o parafuso, né? Porque uma coisa mais fácil de tirar. Se o cara tivesse uma parafusadeira, ia sair no instante. Mas geralmente a forma é pregada, não é parafusada, né? Eu pensei no pé de cabra para desmontar mais rápido e tudo. Mas aí, pé de cabra, acho que não tem nada a ver, porque o pé de cabra é tipo o gancho do martelo, né? Parte de trás do martelo. Então, estou pesquisando sobre o parafuso e foi falado que isso daí causaria, com o tempo, vai prejudicando o material. O parafuso ele vai estrompando a madeira, né? A madeira não tem como é que se diz? O helicoidal, né? Próxima questão. Cara, outra questão de avião. Essa aí eu não sei, não faço a mínima ideia, cara. Eu nem tive essa disciplina na faculdade. Então, eu tive aula de estradas e aeroportos. Na verdade, a aula que a gente teve é só estradas, nada de aeroporto. A matéria tem aeroporto no nome, mas, né? Pois é, isso eu nunca ouvi falar. Também não. Alguém sabe? O pessoal não sabe. Gabarito aqui é a letra D de dada. Mas foi anulada. Foi anulada? Foi anulada depois. Vamos saber qual tipo de avião é o tandem. Eu vi também sobre o rolo tandem, que é mesmo montado para o rolo liso. É tandem, né? Os tandens é um eixo, né? É o eixo, é o par de rodas. Então, os pavimentos de rodovia são dimensionados em função dos tandens, dos tandens dos caminhões. Aí, no caso, ele está falando de avião. Então, eu não faço a mínima ideia. Então, já cheguei à conclusão que esse tandem, na verdade, não seria um material, seria a posição dos materiais. Né?
É como se fosse enfileirado, um do lado do outro, um na frente do outro, é mais ou menos isso. Agora, onde isso se aplica? Eu acho que é o seguinte, o avião não tem aquelas duas rodas de trás e uma na frente? O trem de pouso, né? Isso. Então, ele tem dois eixos de rodas, dois tandens. Ele está perguntando, geralmente, quantos por cento do peso da aeronave se encontra nos tandens traseiros? Aí a resposta é 95%, ou seja, quase todo o peso do avião está naquele eixo de trás, que na verdade fica quase no meio, né? Isso, a questão está falando sobre isso, mas foi anulada, porque é uma questão muito subjetiva, muito discricionária, está perguntando geralmente, né? Deve existir vários modelos de avião. Eu acho que é isso. Certo. A próxima, então, 44. Outra questão de avião, não faço a mínima ideia. Também errei. Cara, isso numa prova para engenharia civil, mano, corrida de avião, isso aí é engenharia aeronáutica. Mas quer dizer, ele tá falando do pavimento, né? Então é civil mesmo. Eu não sei, André. Essa cidade, ela fica entre duas cidades grandes, uma é Campinas, né? E outra é Jundiaí. E ela tem aeroporto, né? Campinas tem aeroporto internacional. Louveira, pelo que eu vi no mapa, não tem aeroporto agora, né? Quer saber? Então, aqui o gabarito tá com uma letra A. Calma aí. É letra A. Mas foi anulada também essa aí. Mais uma anulada. Essa banca Avança CP, junto com outras assim parecidas de prefeitura, é mais ou menos esse estilo mesmo. Questões polêmicas, algumas são anuladas, né? Normal. Mas aqui tem muita questão anulada, então é estranho. Mas eu acho justo ela ser anulada, porque é muito estranha. Quando eu vi o gabarito também achei estranho. Mas 45 tem que ver uma coisa na área. E alguma coisa que a gente estudou, pelo menos, né? A 45 tá tranquila, né? O conceito de concreto. Daí qual vocês foram? Cara, eu elimino a letra A porque tá falando de tração, né? Concreto é compressão. A letra B eu fiquei na dúvida, mistura proporcional e tal. A letra C, composto reforçado com material que auxilia na resistência à tração, geralmente aço nervurado. Eu também fiquei na dúvida. A letra D eu eliminei, a E eu eliminei. Aí eu fiquei entre B e C. O Juan colocou C, o Vinícius colocou C, eu também marcaria C. O gabarito aqui tá a letra C, também fui na C. E vimos recentemente sobre isso daí. Foi, a gente viu isso aí. Mas é porque a letra B, ela não tá errada, né? Qual? A D de dado? Não, a de bola. A bola não tá errada. Só que ele tá perguntando assim, o principal conceito. Então, essas questões abrem sempre uma margem para interpretação. Isso é chato. Porque... a melhor alternativa, né? Porque na letra B tá basicamente falando que o concreto tem um traço. Mistura proporcional é um traço, a proporção é um traço. Mas eu fui na C também. Então, quando eu vi o enunciado, o principal conceito que a gente viu recente também é a aderência do aço com o concreto. E é isso, né? Então, aqui mais se encaixou nisso, na minha resposta, sem ver as alternativas, é a letra C. Show de bola. Todo mundo acertou, então. Certo. (46) Essa daqui, eu imaginei a certa, mas eu não confiei. Cara, essa eu acho tranquila, porque quem estuda para FCC, isso aí é batata na FCC.
Deixa o pessoal chutar aí. Ó, ela está falando, de acordo com a norma relativa ao projeto de sistema de baixa tensão, a bitola mínima para fios de iluminação e de tomada de uso comum. Fio de iluminação, eu sei que o menor possível é 1,5. E tomada de uso comum, que é TUG, eu ficava entre 1,5 e 2,5. Então... Também coloquei não isso. tem a opção. Ou é A ou é C, nenhuma das duas. A B e a D eu eliminaria, porque tem 4. 4 não é. Eu marcaria E. 1,5 Então, e 2,5. Ou então eu marcaria A. Eu imaginei isso daí. Iluminação 1,5. TUG, tomada 2,5. Não tem, então seria E, mas eu não confiei nessa banca, vai colocar nenhuma da anterior, né? Aliás, nem gosto de banco que coloque isso, né? Mas gabarito aqui, vocês comentaram. Tá reforçando o que a gente falou. Gabarito letra E. A iluminação é 1,5 e a tomada no geral é 2,5. Mas tem uma tabela que mostra do material também. Cobre ou alumínio, né? A alumínio é bem maior do que cobre. Tá na 5410, NBR 5410. O Vinícius chutou B e o Juan chutou E. Acertou. Então, vamos colocar aqui a sigla do cobre, que é 1,5 na ordem, e 2,5 basicamente. O alumínio é 16 e 16. É só 16. Alumínio é enorme. É. Quem que usa alumínio? Acho que eu nunca vi. Eu nunca vi. Então... Mas na hora da prova, cara, o cara nervoso, eu era capaz de errar isso aí. Por causa do nervosismo. A 47, essa daqui é para quem decorou as NRs aí. Cara, essa eu achei tranquila, porque eu tenho esse treinamento, né? Que eu trabalhava numa empresa que fazia galpão de estrutura metálica e eu fiz o treinamento da NR35. Então essa aí é a primeira coisa que a gente aprende no treinamento. Ó, o Vinícius falou A. E o Juan também falou A, eu também falo A. Inclusive a NR18 traz essa informação também. Aí, cara, tem na NR18 a letra A? Tem. Então, é estranho, né? O gabarito aqui é a letra A. Eu imaginei que tivesse na NR18 A. E agora? Mas é NR35. Não é 18. Tá, ele tá perguntando a norma NR35 considera tal coisa. Tá certo. A NR35 é de trabalho em altura. Tá. É que se uma outra pergunta, né? Por exemplo, a A, ela estaria nas duas normas, né? Exatamente. Mas aqui só pede a 35, tá certo. Só que ainda tá incompleta, né? Essa. Por quê? Não é qualquer trabalho em altura acima de 2 metros. Eu acho que é. Então, o correto é trabalho em altura acima de 2 metros, onde haja risco de queda. Né? Tu olhou lá na norma? Então, eu só vi na NR18, mas na NR35 eu acho que deve ter isso também, né? Eu vou ver aqui. Eu acho que a NR35 do genérico é trabalho em altura somente, não é? É só trabalho em altura. Mas o foco aqui é onde haja risco de queda. É verdade. Porque se trabalhar num prédio, se não tiver risco de queda, não vai se aplicar essa norma, né? É verdade. Então, onde haja risco de queda.
A 18, acho que é NR18, né? A B. Essa é NR6. EPI é NR... uso de EPI é NR6. É que eu só vi NR18, que a NR18 é sobre canteiro de obra, né? E ela também considera EPI, mas a específica de EPI é NR6. A C, que eu vi, é NR24. Essa eu não sei, nunca vi. Opções básicas de ambiente de trabalho. E a avaliação médica dimensional, NR7. Também nunca vi. E lá tem o PC e MSO. Programa, alguma coisa médico, de serviços ocupacionais, acho que é isso. Saúde ocupacional. Eu tô fazendo uma pós em segurança do trabalho, só que eu comecei agora. Eu ainda vou passar por isso aí, porque tá caindo muito. Eu também. O TRT do Piauí caiu em NR17 de ergonomia. Vou fazer 2 TRTs agora, tá caindo demais. Em questão de prefeitura, norma regulamentadora cai muito. Aqui não caiu tanto, mas já peguei uma prova de prefeitura para engenharia civil que só caiu norma regulamentadora. Eu fiz a da UFC daqui, caiu em NR10 de energia elétrica e caiu em NR23 de fogo. Caiu no TJ Piauí também. NR23, muito importante. E NR10 também. E eu também estou fazendo engenharia de segurança do trabalho. Pois é, tá todo mundo fazendo, aproveitando para... aqui está tendo segunda graduação. Tá tendo bastante concurso de engenharia de segurança do trabalho também. E TRT também tá tendo vários. Eu fiz um, vou fazer mais 2 agora em dezembro. De Tribunal Regional do Trabalho, né? Então, a 48. Essa eu achei tranquila, muito tranquila. A 48 tranquilo. O Vinícius já colocou ali, ó, C. Eu também digo logo que é C, porque isso aí na faculdade foi a primeira aula de desenho, foi desenhar a escada e tal, isso aí eu nunca esqueci. O Juan já colocou C também. Você tá com o gabarito aí definitivo, ele tá dando C mesmo? Tá dando 48, tá dando D. Então, esse é o problema. Caraca, velho, que diabo é isso? Errei. E eu não sabia, eu tô olhando agora. Não, eu fui na C. Acho que todo mundo vai na C. Mas, cuidado do gabarito letra D. Porque ele tá dizendo o seguinte, para dimensionar uma escada, devemos utilizar realmente a regra de Blondel, ela é uma regra arquitetônica. Ela não é norma. E quando ele bota INBR 9050 lá nas escadas de acessibilidade, é de uso obrigatório. E ali tem uma limitação, que é de 23 centímetros o espelho, um negócio assim, é verdade. E rampa também. Ó, o Juan tá comentando aqui, verdade, não é norma. A regra de Blondel é uma coisa para facilitar a conta, né? Não é uma norma, não é uma lei. De cálculo. A NBR são regras para ser seguidas, né? Velho, o cara vai na memória, vai na lata, marca sendo confiante. Eu fui na... Mas eu achei essa estranha. Eu achei agora você comentando aí ficou até mais claro, né? Mas eu acho que em geral errou essa daqui, né? Porque a NBR 9050 ela também traz regras para dimensionamento, não vou dizer de escada. Não tem. Ela sabe que ele fala de altura dos degraus? Ela fala e de rampa também. De rampa, degraus e também imagina os corrimões, né? Piso tátil. Erraria essa daqui. O Juan colocou que erraria também, ia pela emoção. Eu acho que todo mundo deve ter errado isso aí, cara. Isso vai ser complicado. Só pelo sentimento, pela intuição. Mas é lógico que tem que considerar a 90-50. Tá? Essa prova foi difícil, viu, mano? Questão de avião, questão de... Só pegadinha.
Não, a de avião é que a gente não viu, né? Então, tem como dizer se é difícil. Agora, essa daqui foi complicada. Mas eu gosto de prova assim, pra estudar, né? Pra treinar. Bora pra próxima. Ah, isso aí, cara. Deixa a galera comentar aí. Ela. Não, errei. Isso. Deixa a galera comentar aí. Vamos lá, vou comentar. O Juan disse que acha que é D. Eu vou comentar. Em uma treliça em arco, usado num galpão, os esforços são de qual tipo? Então, eu trabalhava com isso, exatamente com isso. Quando ele fala treliça em arco, quando a gente usa esse formato arco, é porque a gente quer trabalhar com pressão. No arco natural, nem existe tração. Certo? Então, ele colocou, letra A, empuxo no banzo superior. Cara, isso é absurdo, né? Empuxo é uma força de baixo para cima, tem a ver com pressão d'água, etc. Absurdo. Letra B, tração nos banzos, também é ruim. Também é ruim. Nesse caso é ruim, porque a gente pensa logo em compressão. O Vinícius disse que é C. Letra C, compressão nos banzos, foi o que eu marquei. Né? Eu acho que não é esse o desenho, Não, imaginei não, esse. eu acho que não é esse desenho. Aí letra D, tração no banzo superior e compressão no inferior. Se fosse o contrário, você podia até pensar. E letra E, empuxo nos apoios, velho. Quando fala empuxo, eu lembro muito de pressão d'água, de carga d'água. Então eu marquei C. Eu marcaria C na hora. Pressão nos banzos? O Juan botou D e o Vinícius botou C. Se puder conferir o definitivo, aqui está dando letra E. Pois é, aqui também, no definitivo está dando letra E. Eu não entendi. Empuxo não é carga de água de baixo para cima e tal, né? Se fosse pelo menos reação no apoio, reação contrária. E o gabarito definitivo está dando letra E. Eu não concordo nem um pouco. Eu marcaria tração no banzo inferior. E eu marcaria compressão em tudo. Na verdade, eu marcaria a letra C. Tem algum comentário, André? Não é meio que semelhante ao da viga, que é tração embaixo, compressão em cima? Não. Não, mas aí é que tá. Se for, ele é em arco. Se você fizer qualquer coisa em arco, só trabalha a compressão. Entendeu? Acho que estou confundindo com outro tipo de treliça, né? Então, o arco é somente compressão, isso? Tanto na parte de baixo. É porque tem vários tipos de pensamento, entendeu? Tem vários tipos de geometria. Ó, eu vou postar um aí que foi o que veio na minha memória, beleza? Mas eu acho que ele não tá falando dessa. Então, tentando se basear naquele que a gente viu lá no Estratégia. Olha aí, ó, o Vinícius postou aí o print do esse view. Arcos possibilita minimizar o efeito da flexão e podem sofrer até mesmo compressão pura. Foi exatamente o que eu pensei, Vinícius. Então, lembra desse desenho aqui que a gente viu lá no Estratégia? Mas isso aqui, no caso, seria uma viga em formato de arco, né? É, mas aí não é em formato de arco. Uhum. Então, aí no desenho, eu lembrei das setas que apontavam tudo pro apoio, né, em direção ao apoio. Você marcaria qual, André? Não, eu errei, eu fui na A.
Mas de onde foi que tirou esse empuxo? Sei lá, eu também, pra mim é estranho o empuxo, o termo empuxo, mas, né, é leve. Mas eu vou pesquisar para tentar entender, porque aí deve ter alguma lógica aí, sabe por quê? Existe um tipo de arco que não tem pilar, o arco descarrega diretamente no solo. Tá certo? Ah, eu saquei. Eu saquei. O arco quer abrir. Imagina um arco que descarrega diretamente no solo. Aqui em Fortaleza tem um galpão, um prédio público desse jeito. Então o arco quer abrir. O arco está todo em compressão, mas ele quer abrir. Então o solo empurra ele para não deixar ele abrir. Então, como é um esforço vindo do solo, é por isso que se chama empuxo nos apoios. Mas o cara tem que ir muito longe para chegar nessa conclusão. Tu conseguiu entender? É. Tá bom, né? E a 50? Finalmente, muito eu acertei. Ah, essa aí é o seguinte, é uma lei 10.000 e alguma coisa, tem no civil. É a lei de uso dos solos. Isso aí é decoreba de lei. É que tem o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, né? Pois é, tem o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, eu sei que é a projeção da área utilizável. Agora, o coeficiente de aproveitamento, eu não sei, eu acho que era uma porcentagem de alguma coisa. O Vinícius está dizendo que acha que é A. Área máxima. Eu eliminaria A, porque a A é a que tu falou. É o TO. Mais alguém? Então, o gabarito é a letra D de dado, área máxima edificável. Então, o TO, eu chamo de térreo de ocupação, para não confundir, é a projeção do imóvel no terreno. E o coeficiente de aproveitamento é como se fosse um prédio. Você vai considerar a área do térreo, a área do superior, do primeiro andar, do segundo andar e do terceiro andar. É usado para cobrar IPTU também, né? É. Então daí eu fiquei naquela faceta. Oi? Qual é a lei? A lei? Eu não cheguei a pesquisar sobre a lei. Mas é isso que você acabou de citar, essa lei. Tem essa lei, né? De ocupação do solo, é isso? Eu tô tentando lembrar aqui. Ó, o Vinícius falou que é a diferença entre o CA e o TO. Cara, tem uma lei. É a lei 10.257. Certo. É a construção sem projeção do imóvel no terreno, que é a área do imóvel dividido pela área do terreno. Esse é o TO. Daí o CA seria se tivesse mais de um pavimento, né? Além do térreo. Beleza. Encontrei aqui a lei. 10.257. Coeficiente de aproveitamento. Para efeitos desta lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. Foi isso que você falou, né? É que eu trabalhei na prefeitura onde eu trabalhei, a gente lidava muito com isso, né? Ah, beleza. E o térreo de ocupação é a projeção, é o térreo somente. E o coeficiente de aproveitamento é abrangido do nível superior. Show de bola. Mas mesmo assim, essa questão ela não está trazendo a definição exata, né? Ela está dizendo área máxima edificável. Uhum.
Agora, quanto aos recuos, aí vai depender das leis municipais, né? Da lei orgânica, da lei de uso e ocupação do solo, né? Da LUOS. Plano diretor também. Ah, o plano diretor, né? Qual que é a lei que você falou aí? Eu tô botando no chat, lei 10.257. Lei 10.257. Ok. Alguma, deixa eu ver. Acabou, né? É a última. Ah, acabou. Eu acho que na próxima, a sua que tem um pouco mais de questão, a gente faz a sua. Quer dizer, eu já fiz, né? Mas Então, pronto. Mas daí você passa o gabarito pra gente, daí os comentários também. Show de bola, vou passar. O que eu consegui pesquisar eu trouxe aqui. Não é muita coisa, mas dá pra ajudar. Show de bola. Então fica para a próxima terça-feira, não é isso? Isso, vamos manter fixo, toda terça às 19, daí na quinta a gente faz não, dá uma parte do concreto. Sim, o Juan, eu conheci ele hoje pelo Telegram, ele tá querendo participar dos estudos da quinta. Aí dá para dividir para nós 3. Vai dar certo, Juan, para você ou não? Se puder, daí a gente faz divisão. Se o Vinícius quiser participar também, porque quanto mais gente melhor, porque fica uma parte menor para cada pessoa, fica um negócio mais rápido, mais dinâmico, não precisa entender muito do assunto, ninguém aqui é professor, aqui todo mundo tá aprendendo, se ajudando. O material de estratégia de liso, né, sobre o assunto que a gente está considerando, a gente basicamente considera o que está lá no material. A gente vai lendo o material, vocês podem dar uma olhada nos outros vídeos que estão no YouTube para ver como é. Ok. Mas qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo lá no WhatsApp, lá daí eu faço a separação para quinta-feira. Tá? Show de bola. Então, por hoje é isso daqui. Daí lá no WhatsApp, no grupo, eu mando a relação para quinta-feira, tá? Show, beleza. Bom, tchau, pessoal. Obrigado pelo apoio aí, pela consideração. A gente participa na próxima terça também. E na quinta, né, se puderem. Na quinta, se vocês não quiserem comentar, também tem problema. A gente vai estar ao vivo fazendo o mesmo esquema. O André vai postar com antecedência esse material lá no grupo. Tá tudo certo. Hoje. Vocês falando comigo lá hoje, já faço a divisão e posto hoje. Tá? Beleza, vai dar certo. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.